Meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu irei iniciar aqui uma série de pequenos estudos ou de pequenas questões ou questionamentos sobre conhecimentos gerais bíblicos. Conto com a sua colaboração, com a sua curtida, com a sua inscrição, viu? Nos ajude. Nós estamos crescendo agora, tão pequenininho no YouTube. Nos ajude a crescermos um pouco mais aí. Se inscreva, compartilhe esses vídeos, nos ajude aí, nos dê sugestões, viu? Então nós iremos iniciar essa nova jornada de conhecimentos gerais bíblicos. A primeira pergunta é, isso é muito conhecido, e em torno disso gira muitas coisas, muitas questões, envolve anjo. Você sabe como é que é hoje em dia, né? A questão de anjo e tal. João 5. Vou tirar suas dúvidas sobre isso. João 5, quero ler só o versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendas. Muito bem. A grande questão aqui é sobre esse tanque de Betesda. Você já ouviu falar sobre esse tanque de Betesda? Se não ouviu, vamos tirar aqui algumas dúvidas e algumas conclusões. O tanque cura? A água daquele tanque curava as pessoas de verdade? Porque essa era a cultura, que o primeiro que fosse lançado dentro daquele tanque iria ser curado. Mas realmente, é bíblico dizer aquele tanque ele curava as pessoas? Ou não? Ou alguns equivocadamente afirmam isso. Sei que havia um anjo que agitava as águas lá. Betesda, o tanque de Betesda. A questão é, isso é apenas uma lenda? Para a gente contextualizar, primeira coisa, era uma época de festa. Os judeus subiam para Jerusalém, e a narrativa mostra que Jesus estava lá próximo, aquelas portas das ovelhas, como diz aqui a narrativa, nas portas das ovelhas, onde havia 5 pavilhões, chamado de Betesda. Essa palavra, Betesda, em grego, em hebraico, Betesda em hebraico, significa casa das ovelhas. Betesda em hebraico, casa das ovelhas. Ali a narrativa de João 5 mostra que havia várias espécies de pessoas doentes. Coxos, mancos, cegos, paralíticos. Havia várias e várias pessoas que estavam ali buscando a cura. O detalhe mais interessante da narrativa bíblica é exatamente este, o motivo pelo qual essas pessoas estavam ali. Olha o que o texto diz. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Existe uma forte crença de que um anjo fazia certo movimento naquelas águas, e o primeiro que mergulhasse, ele seria curado, seria sarado da sua enfermidade. Então, em resumo, havia essa crença, havia esse pensamento na mente das pessoas. Quando o anjo agitasse, o primeiro que entrasse seria curado. Compreendido? E ali Jesus estava lá próximo dessas portas, os 5 pavilhões chamados de Betesdas. Os 5 pavilhões chamados de Betesda. Jesus estava lá próximo e havia essa crendice. E as pessoas estavam junto desses pavilhões, lá no tanque, para mergulhar.
Uma questão interessante, em questão de manuscrito, do original da Bíblia. Verdade que existe a cópia da cópia, né? Mas boa parte dos manuscritos mais tradicionais, eles não consideram João 5,4 como parte do texto original dos escritos apostólicos de João. Inclusive, algumas tradições, por exemplo, de João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, traz esse versículo entre colchetes. O que isso quer dizer? Quando se traz entre colchetes? Isso quer dizer que aquela parte não está lá no original bíblico, na cópia do original. Eles acrescentam, o tradutor acrescenta aquela frase para explicar um pequeno trecho do texto. Entende? Um pequeno trecho do texto. Mas, de qualquer forma, esse é um trecho da Bíblia que é considerado em diversas traduções. Por isso, nós vamos considerá-lo como parte da Bíblia. Ele está lá, assim deve se considerar como parte da Bíblia. Agora vamos ver aqui algumas hipóteses sobre a descida do anjo no tanque de Betesda. Vamos lá. Vamos ver aqui algumas hipóteses sobre essa questão. A primeira seria que realmente no tanque de Betesda havia essa ação de um anjo em tempos e tempos agitando a água e que as pessoas da época até mesmo conheciam as pessoas que haviam sido curadas. Ou seja, supostamente haviam pessoas que teriam sido curadas e elas eram conhecidas. Fato que não é narrado no texto bíblico, né? Isso pode ser possível. Por isso, a crença forte é que haveria possibilidade desse anjo aparecer em determinado momento e curar alguém. Isso era o que estava no imaginário das pessoas. Por isso, isso explica a grande multidão que estava lá buscando essa bênção. Primeira hipótese. A segunda hipótese é que essa história de que o anjo descia no tanque de Betesda e agitava as águas era uma crendice popular que, de tantas vezes que fora repetida, sabe, você repete tanta coisa, que acaba se tornando algo que as pessoas acreditam, acaba se tornando algo que as pessoas acabam dando credibilidade. Muito bem. Baseado nessa crendice, até mesmo um movimento na água feito pelo vento poderia ser interpretado como sendo o anjo agitando a água. Ou seja, um pequeno movimento, ixi, o anjo chegou, pula. Entende? Nós sabemos que isso é possível, né? Possível acontecer. Pois temos diversas crendices populares hoje em dia em nosso mundo, né? Mula sem cabeça, o lobo, o lobo mau não, esqueci no momento, mas são várias crendices que tem hoje em dia, tantas e tantas crendices populares que a gente até se confunde. Isso explicaria a esperança que fazia com que várias pessoas ficassem ali aguardando o tão sonhado dia em que nunca chegava. Talvez todo esse movimento de pessoas ali gerasse lucros para pessoas que poderiam explorar o local de alguma forma e que alimentavam ainda essa lenda. Ou seja, as pessoas que estavam ali, naquele meio lá, nessa crendice popular, de tanto se repetir, as pessoas acreditavam nisso. E as pessoas são facilmente levadas e conduzidas para acreditar naquilo que é mentira. Isso possivelmente poderia ser uma simples crendice alimentada para gerar lucros. Como nós sabemos, temos uma grande cidade aqui no nosso Brasil, que milhares e milhares de pessoas vão para lá e compram meio mundo de bugigangas. Aqui, possivelmente, a hipótese poderia ser algo semelhante. Apenas uma crendice alimentada para fomentar o comércio. Vamos para a quinta hipótese.
A hipótese mais aceita é a segunda. Porém, considerar que o fato era uma crendice popular nos leva a questionar por que algo que era crendice popular e que não acontecia de fato foi registrado na Bíblia. É interessante, né, essa pergunta. Por que é uma crendice popular e foi registrado na Bíblia, se assim for? A resposta a essa pergunta é que muitas passagens da Bíblia são descritivas. Descritivas. Ou seja, elas estão descrevendo algo que está acontecendo, não fazendo um juízo de valor ou afirmando que aquilo é certo. Por exemplo, a Bíblia registra mentiras. A Bíblia está mentindo? Não. Ela apenas fez um registro bíblico. Apenas falou. Tem frases do diabo, frases de Deus, não quer dizer que ela apoia. Está registrando. Entendeu? Está apenas registrando aquele acontecimento. Apenas registrando aquele fato que aconteceu. Certo? A sexta hipótese. O fato é que essa informação sobre se havia ou não um anjo que descia as águas do tanque de Betesda não é o foco principal da narrativa de João. Entende? O foco principal era apresentar mais um grande milagre de Jesus Cristo, que foi apresentado como Senhor Todo-Poderoso, capaz de curar doenças incuráveis e capaz de restaurar a esperança perdida de um homem que sofria há 38 anos de uma paralisia. Portanto, não tinha esperanças de uma mudança positiva em sua vida. A esperança no Cristo é a única esperança que pode realmente nos trazer resultados e nos curar. Então, veja bem, nós podemos tirar aqui alguma conclusão de tudo isso. Havia essas 6 hipóteses aqui, mas, como foi dito, a mais provável seja a segunda hipótese. Ou seja, era apenas uma crendice popular que foi espalhada naquele local. Era apenas uma crendice que as pessoas alimentavam, que ali seriam curadas. E aí você diz, mas há muitos relatos, tal. Acontece isso no nosso dia a dia, hoje em dia. Acontece. Mas você sabia que o diabo ele pode fazer prodígios de mentira, milagres falsos, para iludir as pessoas? Então, a crença das pessoas estava naquele tanque. Aquela crença foi tão espalhada, que as pessoas estavam piamente crédulas que se elas pulassem naquele tanque, elas seriam curadas. Então veja bem, encerrando aqui. O registro bíblico não quer dizer que a Bíblia está afirmando ou dizendo que é certo. Ela apenas está fazendo um registro de um acontecimento. Você vê que o foco da narrativa de João 5 não é ressaltar essa crendice popular do tanque de Betesda, mas ressaltar a ação milagrosa de Cristo e aquilo que ele faz pelas pessoas. Compreendido? Você compreendeu? Ficou claro na sua mente? Caso não tenha ficado, deixa aí seu comentário. Nos ajude a crescermos, viu? Eu conto com a sua ajuda. Espero que isso tenha contribuído para o crescimento espiritual, pelo conhecimento intelectual também na sua vida. Então, fique na paz, curta, compartilhe e inscreva-se.